Meu irmão, minha irmã, sou o Padre Fernando, pároco da paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, no Vicente Pison, fundador da confraria Nossa Senhora do Carmo. Sou muito feliz na minha vocação sacerdotal de entrega aos irmãos no serviço, na caridade, entrega aos irmãos mais necessitados, nossa paróquia. Temos muitos irmãos carentes, necessitados. Esse é o serviço do amor, da entrega, o serviço de nosso Senhor, o bom pastor. Nossa vocação como padre diocesano e como fundador da confraria é ser o bom pastor. O bom pastor que não olha para si, mas com os olhos fixos no Cristo, leva todas as ovelhas ao encontro com o Senhor. Que nesse mês vocacional, cada um de nós reflita sobre a nossa vocação. A nossa vocação é o amor. Que nosso Senhor nos abençoe hoje e sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Maria passa na frente. São Miguel Arcanjo. Boa noite, sejam todos bem-vindos a esta celebração em honra a Nossa Senhora. Nossas intenções pelo Santo Padre, o Papa Francisco e todo o clero, pelo nosso pároco, Padre Fernando Reis, por todos os enfermos, por todas as almas do purgatório e por todas as nossas intenções. O Senhor nos oferece sem cessar sua infinita misericórdia e nos chama para servir ao seu reino. Dedicar-se ao serviço dele é ter a certeza de alcançar sua justiça, que é a sua misericórdia. Ele espera que nos dediquemos a ele, mesmo se comecemos ao meio-dia ou à tarde. Por isso, nossa medida é pequena demais diante da imensidão de seu amor misericordioso. Eis o que hoje nos ensina o Evangelho. A alegria reluz nos teus olhos, todo amor que sonhamos um dia, dissipando as trevas do medo que havia em nós. O teu sopro invadindo o peito, recriando em nós toda a vida. De tuas mãos e de teu lado aberto a paz vem, enfim. Viva estás hoje aqui, reunindo os corações em ti. Imensa alegria e felicidade, tua glória entre nós. Viva estás hoje aqui, reunindo os corações em ti. Imensa alegria e felicidade, tua glória entre nós. Boa noite, irmão, irmã, nossa Eucaristia em honra a Nossa Senhora, por todas as intenções que vocês colocaram aqui, escreveram aí, pela confraria Nossa Senhora do Carmo, pela paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus. Sintam-se todos acolhidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Nosso ato penitencial cantado. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, Kyrie eleison, eleison,
eleison, Kyrie eleison, eleison, eleison. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, Cristo eleison, 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 Cristo eleison, eleison, eleison. Senhor, que intercedeis por nós junto a Deus Pai, que nos perdoa, Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison, eleison, eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha, Senhor, piedade de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Coloca aí tua intenção, a quem ainda não colocou. Ó Deus, perdoai os pecados dos vossos filhos e filhas, e salvai-nos pela intercessão da Virgem Maria, uma vez que não podemos agradar-vos apenas com nossos méritos, por Cristo nosso Senhor. Liturgia da Palavra. A palavra do Senhor rompe as barreiras e traz a eterna misericórdia do Pai. Escutemos. Leitura da profecia de Ezequiel. A palavra do Senhor foi-me dirigida neste termos: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza dizendo-lhes: assim fala o Senhor Deus aos pastores. Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não são os pastores que devem apacentar as ovelhas? Vós vos alimentais com seu leite, vestis a sua lã e matais os animais gordos, mas não apacentais as ovelhas. Não fortalecestes a ovelha fraca, não curastes a ovelha doente, nem enfaixastes a ovelha ferida. Não trouxestes de volta a ovelha extraviada, não procurastes a ovelha perdida. Ao contrário, dominastes sobre elas com dureza e brutalidade. As ovelhas dispersaram-se por falta de pastor, tornando-se presa de todos os animais selvagens. Minhas ovelhas vaquearam sem rumo por todos os montes e colinas elevadas. Dispersaram-se minhas ovelhas por toda a extensão do país, e ninguém perguntou por elas, nem as procurou. Por isso, ó pastor, escutai a palavra do Senhor. Eu juro por minha vida, oráculo do Senhor. Deus, já que minhas ovelhas foram entregues à pilhagem e se tornaram presas de todos os animais selvagens, por falta de pastor. E porque os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, mas apacentaram-se a si mesmos e não as ovelhas. Por isso, ó pastores, escutai a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: aqui estou para enfrentar os pastores e reclamar deles as minhas ovelhas. Vou tirar-lhes o ofício de pastor, e eles não mais poderão apacentar-se a si mesmos. Vou libertar da boca
deles as minhas ovelhas, para não mais lhes servirem de alimento. Assim diz o Senhor Deus: vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta deles. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A leitura inicial de hoje é do grande profeta Ezequiel, Ezequiel 34, 1 a 11. E aqui ele fala contra os maus pastores. Existem bons pastores e existem maus pastores. O pastor que olha só para si, querendo tirar proveito de tudo e de todos, esse não é um bom pastor, esse é um mau pastor. O pastor que não cuida das ovelhas, que não se renuncia e não dá a sua vida pelo reino de Deus, não é um bom pastor, é um mau pastor. Essa leitura de hoje, 34, 1 a 11, você deve confrontar com João 10, quando o Senhor fala do bom pastor. Então agora iremos analisar o Ezequiel 34. A palavra do Senhor me foi dirigida nestes termos. Não é Ezequiel quem está falando, é o Senhor. É a palavra do Senhor, Devar Adonai. Palavra que é som, voz e ação. Aquilo que o Senhor fala acontece. Você tem que ter em mente isso. No antigo Israel, e é verdade, a palavra do Senhor é voz, som, é palavra e é ação. É realidade concreta. Aquilo que ele diz, o Senhor faz. Essa é a autoridade do nosso Senhor no Novo Testamento. Por que ele tinha autoridade? Porque aquilo que ele dizia, ele fazia. Se ele queria curar, curava. Então não é só palavra, é ação. Se ele queria expulsar o demônio, na hora expulsava o demônio. Então a palavra de nosso Senhor, que é Jesus, é palavra e é ação, é realidade concreta. Não esqueça nunca isso. Aquilo que o Senhor diz acontece na vida de todos e de cada um. A palavra do Senhor me foi dirigida nestes termos: filho do homem, humanidade do Ezequiel, não divindade, como aquele do filho do homem de Daniel 7, 13, 14. Profetiza contra os pastores de Israel. Então, hoje a profecia será contra os pastores de Israel, porque eram maus pastores. Profetiza dizendo-lhes: assim fala o Senhor Deus aos pastores. Segunda vez, assim fala o Senhor Deus. Quando repete, é algo importante. O Senhor está falando aos pastores de Israel. Ai dos pastores de Israel. O ai é quase uma maldição. O Senhor está amaldiçoando os pastores de Israel, do antigo Israel. E hoje tem um bocado aí. Que se apacentam a si mesmos. Eles procuram só o que é vantajoso para si. Eles não olham a paróquia, a comunidade, o reino de Deus, não. Eles olham o que é bom para eles. Qualquer dorzinha, aí não se celebra mais, não faz isso, não faz aquilo. Pode não, pode não. Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos, procuram vantagens pessoais. Cuidado. Aquele que vende feijão a R$1.000, aí, um caroço de feijão a R$1.000, prometendo cura. Essas igrejas aí, universal, sei lá o quê, do reino de Deus, da graça, não sei da onde, tudo mentira. Não são os pastores que devem apacentar as ovelhas. Então, o que é que o bom pastor tem que fazer? O pastor que é bom apacenta as ovelhas. E o mau pastor apacenta a si mesmo. Ele não cuida das ovelhas, não se interessa pelas ovelhas, nada pela paróquia, nada pela comunidade, nada por ninguém. Ele só se interessa por si, ele é egoísta. Quando a caridade é sair de si e ir ao encontro do outro. É dar a vida pelo outro.
pelos outros. Vós vos alimentais com o seu leite, vestis a sua lã e matais os animais gordos, mas não apacentais as ovelhas. No antigo Israel tinha que fazer sacrifício, matar a ovelha, né? Então, os maus pastores só se interessavam por quê? Para receber as ovelhinhas do rebanho, nas ovelhas espirituais, a ovelha mesmo, bens materiais. Os pastores aí que tudo é por dinheiro, qualquer coisa é dinheiro. Eu não celebro nada por missa, tá? Quem quiser dar cesta básica para a comunidade. O que eu recebo é cesta básica para a comunidade. Eu não recebo nada por missa celebrada. Então, eles querem ganhar o quê? Leite, de quê? Da cabra, da vaca, né? Querem ganhar o quê? A lã das ovelhas. Querem ganhar o quê? A carne, os animais gordos, e eles vão engordando, né? Isso aí não é nada não. Não é nada não hoje. E hoje ainda é muita coisa. Mas lá naquela sociedade que não tinha muita riqueza, quem tinha carne para comer todo dia é muita coisa, tá? Quem tinha lã para fazer proteção contra o frio, quem tinha leite todo dia, o povo não tinha não. Mas os maus pastores queriam toda hora, qualquer coisa, queriam ganhar. Vai me dar o quê? É aqueles, hoje em dia, né? Os pastores, tudo é dinheiro. Tudo é dinheiro, é tanto, é tanto, é tanto. Pode não, mau pastor. Não fortalecestes a ovelha fraca, não curastes a ovelha doente, nem enfaixastes a ovelha ferida. O que é que o pastor tem que fazer? Fortalecer a ovelha fraca. Quem está fraca tem que olhar, orar, cuidar, né? Se interessar por ela, aconselhar, né? Curar a ovelha doente, que está doente, é a mesma coisa, curar, né? Telefonar, você está bem, não é? Celebrar a missa todo dia para a comunidade, né? Não enfaixar a ovelha ferida. Então, o bom pastor, ele tem que cuidar da ovelha fraca, da ovelha doente e da ovelha ferida. Ele tem que cuidar. Lá na paróquia, né? Agora que está com esse negócio tudo fechado, mas todo domingo depois da Santa Missa, visita aos doentes. É obrigação do pastor. Tá? Obrigação do pastor. Não pode estar pedindo dinheiro por tudo, não. Olha, por nada, né? Por nada. Né? Tudo é gratuito. Não trouxer de volta a ovelha extraviada, aquela que se afastou, não foi atrás, né? Não falou do reino de Deus, não falou se convertam, e nem ele procurou se converter, nada, não fez nada. Só queria interesse pessoal, dinheiro, lã, carne, naquela época era o dinheiro, né? Era muita coisa, entendeu? Leite. Ao contrário, dominaste sobre ela, dominou, é um tirano, né? Fazia nada pelas ovelhas, queria só o dinheiro das ovelhas, né? Com dureza e brutalidade. Dominaste sobre as ovelhas com dureza e brutalidade. Cuidado, as ovelhas se dispersaram, é só ver, tanta igreja aí vazia, hoje por causa do vírus, mas antes, o pastor não cuidou, né? Por falta de pastor, tornando-se presa de todos os animais selvagens, do Satanás. Deixou as ovelhas sozinhas aí com o Satanás. Não orou por elas, não cuidou, não fez adoração, não falou do reino de Deus. Procurou só proveito pessoal, dinheiro, poder. Esse é o mau pastor. Minhas ovelhas vaguearam sem rumo por todos os montes, diz o Senhor, e colinas elevadas, ou seja, aí as ovelhas adulteraram, apostasiaram, idolatraram, por falta de bons pastores. O pastor, que deveria ser um bom pastor e não foi, que deixou as ovelhas se extraviaram, procuraram o quê? Outros deuses,
outros caminhos que não existem, outras direções que não existem. Deixaram a verdadeira fé e a Igreja Católica. Tantos maus pastores. Aqui no nosso país deixou a espiritualidade, deixou de anunciar o evangelho do reino para anunciar política, inventando uma igreja política e social, e só isso. Igreja não é nem política nem social. Igreja é a religião. É nós com Deus. Né? Então muitos aí deixaram o discurso de Nosso Senhor para um discurso político. Só isso. Esvaziar as igrejas, vão responder diante do Nosso Senhor. Ou então proveito pessoal. Dinheiro, tudo é dinheiro. Dispersaram-se minhas ovelhas por toda a extensão do país. Então as ovelhas fugiram. Claro, não tinha pastor. Entra na igreja para escutar a palavra de Nosso Senhor. Escuta política, partidária. Está certo isso? Me diga. Não. E ninguém perguntou por elas, nem as procurou. Maus pastores vão responder diante do Nosso Senhor. É o que ele vai dizer agora. Por isso, ó pastores, escutai a palavra do Senhor. É o Senhor quem está falando. Eu juro por minha vida. O único que pode jurar por ele é Deus. Por quê? Porque é Deus. Eu não posso jurar por minha vida, porque eu sei quando é que eu vou morrer. A minha vida me pertence, eu faço o que eu quero. Não. Como alguns abortistas aí, que o corpo é meu, faço o que eu quero. Não é seu não. Que vergonha. O corpo é um dom que Deus lhe deu. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Olha o que eu estou dizendo. Estou falando do aborto que teve aí. Porque a França aprovou um aborto de 9º mês. O Brasil abortou uma menina aí de 6 meses. Não estou aqui favorável ao estupro da criança, não, que é outro crime. Estou falando do aborto. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. E uma mãe que tem uma vida dentro de si, ela tem 2 templos do Espírito Santo. O dela e o da criança. Ela vai matar aquela criança. Ela é culpada se matar aquela criança. Se tirar, não só ela, o médico, a quem aconselhou, seja quem for. Esses abortistas todinho aí que estão a favor disso aí, tudo culpado. Eu estou dizendo tudo culpado. O corpo é templo do Espírito Santo. Uma criancinha, quando já tem a fecundação do espermatozoide com o óvulo, já tem ali uma nova vida. Ali é corpo, alma e espírito. Tá? Corpo, alma e espírito. Então, o teu corpo, que é templo do Espírito Santo, claro, depois do batismo, né? A criança não está batizada ainda, mas seria batizada. Assim, a criança seria templo do Espírito Santo e você não deixou ela ser. Quem tira uma criança não deixa a criança ser templo do Espírito Santo. Além de tirar uma vida humana, é como Caim, que tirou a vida do Abel. É vida humana. É corpo, alma e espírito. Quando há a fecundação, quando Maria disse sim, que o Senhor foi gerado corpo, alma e espírito. E então, quando mata o corpo, a alma e o espírito de uma criança. Responde diante do nosso Senhor. E não deixe aquela criança ser templo do Espírito Santo. Você que é templo do Espírito Santo, está fazendo mal a você, porque aquilo também é uma agressão ao próprio corpo. Tem consequência psicológica, porque o ser humano é um só. Pergunte aí a quem abortou. Sentimento de culpa que tem. Tem, não, tem e muita. Consequências graves sociais, psicológicas, tudo. E hoje abortam como se faz sei lá o quê. Tem gente que quer salvar o feto na barriga de um cachorro, de um cavalo, de um animal, e é a favor do aborto humano. A sociedade hoje está de perna virada. O nosso corpo é meu, é não. Seu corpo é templo do Espírito Santo, foi um dom que Deus lhe deu. Seu corpo não é seu, é de Deus. Você tem que administrar ele bem e não fazer o que você quer. É uma agressão física a você, ao seu corpo, agressão psicológica a você, agressão espiritual, física, da vida daquela criança que você está tirando.
Todo corpo é templo do Espírito Santo. Seu corpo, templo do Espírito Santo, vai se tornar templo de um assassinato. Morte de uma criança é assassinato. Quem assassina é o Caim e o Satanás. É o assassino desde o início, o Caim e o Satanás. Quem mata uma criança deixa de ser templo do Espírito Santo, passa a ser templo de quê? De um assassinato, do Satanás. E não deixa a criança ser ela criança batizada em templo do Espírito Santo. Pecado muito grande. A humanidade hoje está inserida nele. E o que me assusta é que muitos católicos aí, cristãos, se não são a favor, não dizem nada. E muitos são até a favor, né? Entrado nesse negócio de não, o corpo é seu, fala o que você quer. É não, o corpo não é seu não. É um dom de Deus. Os filhos são um dom de Deus. Vale a Escritura entender. O corpo é dom do Espírito Santo. Você está fazendo mal a você, porque o seu corpo é dom do Espírito Santo. O Espírito Santo não convive com assassinato, não. E o corpo da criança, você não está deixando ela ser templo do Espírito Santo. Responderá por aquela vida diante de nosso Senhor. Tem jeito? Tem. Que é se arrepender. Primeiro, não fazer o aborto. Nem falar nem aprovar que alguém faça. Se aprovou, o pecado é igual. Lutar contra o aborto. Aí eu já fico, ok, se arrependa hoje. Não faça nunca mais e lute de hoje em diante como penitência contra o aborto. Alerte os outros e as outras, para não, os outros quem? Os médicos, os aí que estão fazendo, esses hospitais tudinho. Não esqueça isso, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Então o que você está fazendo com o templo do Espírito Santo? Matando um ser dentro de você? O Espírito Santo mata alguém? Quando que ele matou? E não está deixando aquela criança nascer e ser ela batizada e ser templo do Espírito Santo? Pensou nisso já? Pois pensa. Então, assim, os maus pastores, eu juro por minha vida, o único que pode jurar pela vida dele é nosso Senhor, porque é o único que conhece tudo. Entendeu? Nenhum de nós, ninguém tem autoridade para jurar por nada. Nem pelo céu, nem que é o trono de Deus, nem por nada. É o Senhor quem falou. Não jureis, não jureis. Oráculo do Senhor Deus. Já que minhas ovelhas foram entregues à pilhagem e à morte, eu estou colocando aqui o aborto. É uma ovelha que foi entregue à morte, porque a mãe não quis cuidar. Não foi um bom pastor. Foram entregues à pilhagem e se tornaram presa de todos os animais selvagens. Se prostituíram na idolatria, por falta de pastor. Porque os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, deixaram tudo se perder. Mas procuraram a si, apacentaram-se a si. Em vez de falar a verdade, ficou tudo com medo de dizer. E não as ovelhas, apacentaram-se a si e não as ovelhas. Por isso, ó pastores, escutai a palavra do Senhor. 3 vezes. Escutai a palavra do Senhor. É o Senhor quem está falando. É coisa séria. Escutai. Escutar quer dizer o quê? Obedecer. É a raiz. Escutar é obedecer. Não é só escutar, não. Assim diz o Senhor, deu 4ª vez. Escutai a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Aqui estou eu para enfrentar os pastores e reclamar deles as minhas ovelhas. Cada ovelha perdida, o pastor vai responder diante do nosso Senhor. Cada criança morta, quem é responsável vai responder diante do nosso Senhor. Porque aquela criança era templo do Espírito Santo. E não foi, por causa de todos eles, do médico, do hospital, de quem aconselhou e da mãe que fez o aborto. Vou tirar-lhes o ofício de pastor. Se fosse aplicar a mãe, vou tirar-lhes a maternidade. Seria horrível, né? E reclamar deles as minhas ovelhas. Cada criança morta é uma ovelha perdida. Uma ovelha perdida. Tá? É claro que o nosso Senhor vai salvar tudinho, porque são inocentes. Mas olha o Herodes lá. Ele mandou matar criança até 2 anos inocente. Essas crianças mortas aí tudinho, é tudo inocente.
Quem participa disso, além de ser igual a Caim, ao Satanás, é igual o Herodes. Vou tirar-lhes o ofício de pastor e eles não mais poderão apacentar-se a si mesmo. Deixaram de ser pastores, porque não são nada. Não fizeram nada nesse pastor aqui e esse crime hediondo do aborto. Vou libertar da boca deles as minhas ovelhas, porque só querem elas para quê? Para tirar proveito e deixar se perder. Para não mais lhes servirem de alimento. E ficam tirando dinheiro delas toda hora, todo instante. Assim diz o Senhor Deus. Quinta vez, o Senhor está aqui, muito forte. Quinta vez. Vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Agora é o Senhor. Não quero mau pastor. Não quero. Ele está dizendo, não quero mau pastor. Não quero. E ele cuidou. Com quem? Com Cristo. Nos deu o bom pastor. Perdemos esses maus pastores, ganhamos o bom pastor, Cristo. Fiz aqui a comparação com o aborto. Cuidado, as ovelhinhas aí tudo morrendo. Por falta de bons pastores. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, sua mãe Maria Santíssima. Salmo responsorial. Nossa resposta será: o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Rezemos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas, verdejante, ele me leva a descansar. Para as águas repousantes, me encaminha e restaura minhas forças. Rezemos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado. Eles me dão a segurança. Rezemos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. Rezemos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Felicidade e todo bem hão de seguir-me toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Rezemos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O salmo de hoje é o 22 do grego, o 23 do hebraico. Fala de quê? Do bom pastor, É aquele, o Senhor é o pastor que me conduz, entendeu? Por quê? Porque a leitura inicial fala de quem? Do pastor. Só que lá fala do mau pastor e do bom pastor, que é o Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Então, se você encontrou aí na sua vida um mau pastor, não se preocupe não, porque a gente tem um bom pastor, quem é o Senhor. O nosso Senhor, ele é o nosso bom pastor. Ele não nos deixa faltar nada, nada nos faltará, porque ele é o bom pastor. O Senhor é o pastor que me conduz. Então, se na leitura inicial falou do mau pastor, aqui falará do bom pastor. Quem era o mau pastor? Cuidava só dele. As ovelhas transviadas, doentes, tudo, nem ligar. Muitos deixaram a igreja, falar só de política, foram atrás de outras religiões, quando a verdade, a plenitude da verdade está na Igreja Católica, por causa de maus pastores. Ou procurar dinheiro, poder, prazer, sei lá o que, E agora o bom pastor faz o quê? O Senhor é o pastor que me conduz. Primeiro, o bom pastor, o único bom, quem é? O Senhor e Cristo, porque Cristo é um com o Senhor. O que ele faz? Conduz as ovelhas. O mau pastor conduz? Não. O bom pastor conduz. Primeira coisa qual é? Conduzir as ovelhas. Aonde? Ao redil de Deus, de Cristo, do bom pastor. Então o sacerdote, se ele quiser ser um bom pastor, ele tem que cooperar com Cristo. Porque Cristo é quem é o bom pastor. Então, o sacerdote tem que levar as ovelhas ao aprisco de Cristo, ao redil de Cristo.
tem que conduzir as ovelhas. Está aí a consagração de São Luís Maria Grignon de Montfort. Para que conduzir melhor vocês do que a consagração de São Luís Maria? Tem 10 vídeos aí na internet, para quem ainda não escutou, tá? Agora sobre o catecismo da Igreja Católica. Conduzir as ovelhas a quem? A Cristo. Não a política, mas a Cristo. Não me falta coisa alguma. Outra característica do bom pastor, não deixar faltar nada às ovelhas. Pelos prados e campinas verdejantes, então dá alimento às ovelhas. Ele é o alimento, a Eucaristia é o alimento, Cristo. Ele me leva a descansar quando a ovelha está cansada, ele carrega a ovelha no ombro, leva a ovelha a descansar, não pensa em si. Para as águas repousantes me encaminha da água, para aquela que está com sede. Eu tive sede, me deste de beber, tive fome, me deste de comer, estava nu e me vestistes. Esse é o bom pastor, que cuida das ovelhas, principalmente as menores, e restaura minhas forças. A ovelha enfraquecida, ele restaura, ele cuida, ele cura. Então é esse o bom pastor. Analisa a partir daqui o bom pastor. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Ele me guia no caminho mais seguro. Então, já tinha dito, é ele que conduz no caminho, só que é um caminho seguro. Qual é o caminho seguro? É Cristo. Qual é o caminho seguro? A lei de Cristo. Qual é o caminho seguro? Maria. Consagração de São Luís Maria. Esse é o caminho seguro. E não qualquer caminho aí. Pela honra do seu nome, o bom pastor, que é Cristo, tudo que ele faz pela honra de si, porque o nome dele é ele. Pela honra do seu nome é pela honra dele. Tudo ele faz por ele, pela honra dele. Qual é a honra de Cristo? Dar glória a Deus. Glorificar a Deus. Fazer a vontade de Deus. E qual é a honra do Pai? Glorificar o Filho. A honra do Filho, glorificar o Pai. Como é que ele glorifica o Pai, o Filho? Fazendo a vontade do Pai. E como é que o Pai glorifica o Filho? Ressuscitando o Filho. E ressuscitou. Ainda que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Então, ainda que a ovelha está numa noite escura, do sentido do Espírito, ela não teme, porque tem um bom pastor que orienta. Reze, ore, se converta, comungue, confesse, peça perdão, adore. É os conselhos que tem que dar. Né? Nenhum mal eu temerei. A ovelha não teme nada, porque ela confia no pastor. Porque o caminho do pastor é conduzir ela ao aprisco seguro, que é a Igreja Católica, que é o Rei de Deus, que é Cristo. Estás comigo com bastão e com cajado. O bastão e o cajado significa a autoridade do pastor e a identidade. É o que confere identidade ao pastor e autoridade. E como Cristo é o bom pastor, é ele que tem o cajado e o bastão. E o bispo, né, o papa, né, que Deus otorgou a ele a autoridade. O que é aquele, né, cajado? Né, é a autoridade. A autoridade do bispo, do papa primeiro, que foi dada por Nosso Senhor. Tudo aquilo que ligares será ligado, tudo aquilo que desligares será desligado. Então é a autoridade. Então o papa tem autoridade? Tem. E tantos leigam aí contra o papa. Meu Deus, não dá para entender. O bispo tem autoridade? Tem. Tá? O cajado é autoridade. Tá? Eles me dão a segurança. Então, tudo isso nos dá segurança. Nós temos segurança na Igreja Católica. No ritual da Igreja Católica, no rito da Igreja Católica, na Eucaristia, na confissão. Tenha calma que agora em setembro, devagar, começará a abrir, né? Vamos aguardar a orientação do arcebispo. Então, retorna a confissão, retorna a Eucaristia. Lentamente, tem que cuidar das ovelhas.
O arcebispo é um bom pastor, está cuidando das ovelhas, porque se abrir aqui agora, o que acontece? Muitas morrerão. Ele não quer se responsabilizar por isso. Então, muitos daqueles que estão criticando o arcebispo, não critique não, porque ele é o representante de Deus. Ele é um bom pastor, ele está olhando pela vida das ovelhas, especialmente as mais pequeninas, feridas, os anciãos, que vão querer tudo retornar e não pode retornar tudo agora, porque vão adoecer e morrer. As crianças, os anciãos, tá? Então, o arcebispo, né, ele está olhando pelas ovelhas que precisam, por todos nós, na verdade, para evitar uma mortandade. Não tem ainda certeza de nada do vírus, não está controlado, não. Isso é conversa, não está controlado, não. Falam até em uma segunda, né? Deus queira que não. Não tem controle ainda, não. Por isso que ele é prudente. Então não critique, não. Tanto os leigos aí criticando a Igreja Católica. Não critique, não, irmão. Ore, adore, reze. O que eu estou fazendo todo dia aqui. Em vez de criticar, e obedeça. O arcebispo é um bom pastor. Ele está cuidando de todas as ovelhas, para evitar que elas morram. Morreram quantas? Muitas. Entendeu? Morreram muitas. Se morrer só uma, era muita. Se esse vírus todinho morresse uma pessoa, era muito. E foram quantos? 700 mil, 800 mil, não sei. Estão dizendo aí que é pouco. Pouco. Se morresse uma pessoa, era muito. Ninguém pode morrer assim. Então, o arcebispo está agindo bem? Está olhando pela vida das ovelhas. E não agindo aí, abre todo mundo. Em Brasília abriu, já tem 30 padres contaminados. 30! Estão morrendo lá em Brasília. Abriram antes do tempo. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Não tenho medo de morrer, não. Vou lá. Na hora que ele disser vai, estou lá. Agora, morrendo 30 padres. 30 paróquias em Fortaleza, sem padre. É isso que querem? É Ele que nos conduz, não nos falta nada. Preparais à minha frente uma mesa, eucaristia, bem à vista do inimigo. O inimigo não nos vence, Satanás não nos vencerá, o vírus não nos vencerá. Deus provê, Deus proverá. O vírus não nos vencerá, Deus provê, Deus proverá. O aborto não nos vencerá e não vencerá. Bem à vista do inimigo, Satanás não vencerá. Já está perdido. Com óleo vós ungis minha cabeça. Óleo. O Messias, o Cristo, o Rei, o sacerdote, todos ungidos com óleo. Então, óleo quer dizer unção. Por isso que depois da missa eu benzo aí o óleo. Unção. O Rei, Davi, todos eles, Saul, todos foram ungidos com óleo. E o Messias ungido com óleo. E o sacerdote ungido com óleo. É unção de Deus. Com óleo vós ungis minha cabeça. E se a cabeça é muito óleo. Olha lá o que aquela pecadora fez com Jesus. Ungiu os pés dele, preparando para a sepultura dele. Enxugou com o cabelo lindo. Leia lá, Lucas 7, aquela pecadora. Tá? A tradição diz que é Maria Madalena, mas o texto não diz quem era. E o meu cálice transborda. O cálice quer dizer o que? Vinho, alegria, né? Então, fartura. Aqui nesse contexto. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma, não falta nada. Felicidade e todo bem vão de seguir. Vão de seguir-me, sabe o que é? A felicidade eterna, a vida eterna, o gozo eterno, o Deus eterno, o Cristo eterno, que quem me dá a Igreja Católica. A única igreja que tem a plenitude da revelação é a Igreja Católica. Por toda a minha vida. É eterno, eu falei. Felicidade e todo bem vão de seguir-me por toda a minha vida. Claro, a ressurreição é eterna, a felicidade é eterna. E na casa do Senhor habitarei, hoje, aqui na terra, Igreja Católica, lá no céu, o céu com Deus, pelos tempos infinitos, eterno, ressurreição eterna. Claro que lá existem muitas moradas, tá? Então, não é que todo mundo ficará na mesma morada, não. Aqueles que deram tudo a Deus, Deus dará tudo a eles. Aqueles que deram pouquinho, então,
É de acordo com o que a gente que decide, né? O nosso futuro sou eu que decido. Se eu entrego tudo a Nosso Senhor, Ele me entregará tudo. Se eu entrego pouco, Ele me entregará pouco. É justo, né? Entendeu? O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Então, bora nos consagrar, nos entregar todos a Nosso Senhor, para que Ele nos dê tudo. Não nos faltará coisa alguma. Seja louvado Nosso Senhor Jesus Cristo, Sua Mãe Maria Santíssima. Aleluia, 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 aleluia. Jesus pregava boa nova, o reino anunciando, curava toda espécie de doenças entre o povo. Aleluia, 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 aleluia. Fazei discípulos entre todas as nações, e de fazei discípulos entre todas as nações. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Preste atenção que muita gente não entende essa história aqui, não entende essa parábola e acha que é injusto, que Nosso Senhor é injusto, e não é. Preste atenção. Naquele tempo, disse Jesus aos discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Uma moeda de prata por dia. Combinou. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, então, primeiro de madrugada. Agora, às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça desocupados. E lhes disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Prometeu tanto. Saiu de madrugada, disse que ia dar tanto. Saiu 9 horas, tanto. Meio-dia, tanto. 3 horas, tanto. Por que ele diz assim, madrugada, 9 horas, meio-dia? Porque era o calendário, o horário deles era assim. O relógio deles era isso. Hora tércia, hora nona, tá? Hora sexta. Começava às 6 horas da manhã. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia, às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, faltava só 1 hora para terminar o dia. Encontrou outros que estavam na praça. Ele disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupado? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide vós também para a minha vinha. E de lá para a vinha. Contratou esse. 5 horas da tarde.
Quando chegou a tarde, 6 horas, esse ficou só de 5 a 6, 6 horas, o patrão disse ao administrador: chamai os trabalhadores e pagai uma diária a todos. Uma diária a todos. Começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 horas da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Ele tinha combinado com cada um uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensaram que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar, murmurar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a eles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e vai para a tua casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que eu dei a ti. Posso não? Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estar com inveja, porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Preste atenção, muita gente não entende isso aqui não. Então é uma parábola, é uma história com um significado religioso, um sentido religioso. Ele vai usar aquilo que os discípulos conhecem: patrão, trabalhador, vinha, pescador, peixe, ovelha, entendeu? Moeda perdida, ovelha perdida, e vai dar um sentido religioso. Naquele tempo, hoje, agora, na hora que é anunciado acontece aquilo, se você entender e colocar em prática, vai acontecer. Disse Jesus ao seu discípulo. Ele está falando com quem? Com os discípulos. E contou então essa parábola. É uma história com um significado religioso. O reino dos céus, o reino de Deus, é igual à história de um patrão. Eles conheciam o negócio de patrão, né? Empregado, patrão, todo mundo conhece. Que saiu de madrugada, cedinho, madrugada, 3 horas da manhã ele saiu. Quem? O patrão. Para contratar trabalhadores para sua vinha. Então, tinha um patrão, ele tinha uma vinha, ele queria o quê? Trabalhadores para a vinha. Combinou com os trabalhadores, todos eles. Combinou o quê? Uma moeda de prata por dia. Cada dia você vai ganhar o quê? Uma moeda de prata. Vamos dizer, R$100. Saiu cedinho, encontrou gente lá: eu te dou uma moeda de prata, R$100 por dia. Tu quer? Tu queres? Quero. Então venha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Então vão. Ele combinou, o contrato era esse. Então, de madrugada, 3 horas muito cedo. Colocar aí, 6 horas da manhã. Saiu 6 horas da manhã, encontrou gente: olha, eu te dou uma moeda de prata. Tu passa o dia todo na vinha, de 6 agora até 6 da tarde. Uma diária. Tem que pagar uma diária. Às 9 horas da manhã, ele saiu de novo e viu alguns que estavam na praça da cidade desocupados. Ele disse: vão para a vinha lá que eu dou uma moeda de prata. Então, por das 6 horas da manhã, uma moeda de prata. Às 9 horas, encontrou outros: eu dou uma diária. Até às 6 horas da tarde, uma moeda de prata. E eu vos pagarei o que for justo. O que é? Tinha combinado. Uma moeda de prata. E eles foram. Aí, meio-dia, 3 horas da tarde, meio-dia foi de novo.
Encontrou gente lá, olhe, eu tô querendo gente para trabalhar na minha vinha. Eu dou o quê? Uma diária. Eu dou uma moeda de prata. Foram. Às 3 horas da tarde, de novo. Então, teve gente que trabalhou de 6 a 6, de 9 a 6, de meio-dia a 6, de 3 horas da tarde a 6. E ainda foi de novo às 5 da tarde. Faltando 1 hora só, podia terminar, e disse, eu dou a diária toda. E claro que foi. Então, teve gente que trabalhou 1 hora só, outros 3, outros 6, outros 9, outros 12. Mas ele tinha combinado com tudinho que ia dar uma diária, uma moeda de prata. No final, às 6 horas da tarde, terminar o trabalho lá, 6 horas da tarde. Começar às 6 horas da manhã, 6 horas da tarde. Ele chamou o administrador dele e disse, chama aí tudinho, chame os trabalhadores todinhos. Chame todos eles. Pague primeiro os que chegaram depois. Pague primeiro o que trabalhou 1 hora, depois 3, 6, 9, 12 horas. Os que trabalharam mais, pague por último. E pague quanto? Uma moeda de prata. Eu combinei uma moeda, pronto. E aí, eu pergunto a você, o dono, o patrão, foi injusto? Responda só isso, ele foi injusto? Não. O que é que ele tinha combinado? Uma diária. O que é que ele tinha combinado para aquele que trabalhou de 6 da manhã até 6 da tarde? Uma diária. O que é que ele tinha combinado para aqueles que trabalharam de 9 horas a 6 horas? Uma diária. E o que é que ele tinha combinado porque trabalhou de meio-dia, 3 e 5 horas da tarde? Uma diária. É claro que teve gente que trabalhou 12 horas, outros 9, outros 6, outros 3, outros 1. Não tem justiça não, porque se ele combinou, está combinado, pega seu dinheiro e vai embora. Vieram reclamar para ele e mandou pagar, o dinheiro não era dele, mandou pagar primeiro que trabalhou só 1 hora. Mandou pagar, aquele que trabalhou 1 hora, minha carta aqui, moeda de prata. Depois que trabalhou 3 horas, moeda de prata. Trabalhou 6, moeda. 9, moeda. Trabalhou 12, moeda. Claro que quem trabalhou mais ficou o quê? Com raiva. Pensou que tinha que ganhar. Pensou porque quis. Qual era o contrato? Se fosse contrato, não tinha contrato porque não tinha nada assinado. Qual era o contrato? Oral, verbal, uma moeda. Lá a cultura é oral. Então o contrato era esse. Pega o que é teu e vai para casa. O dinheiro, meu dinheiro, eu faço o que eu quero. Se eu quero dar uma moeda para quem trabalhou 1 hora, eu dou. E que é o dinheiro? É meu. Então, esse é o sentido da parábola? Não, não é só isso não. Mas ele foi injusto? Não. E qual é o sentido da parábola? A salvação, ela é gratuita. O reino dos céus é a moeda de prata. Tá? Tem gente que conheceu Jesus desde que nasceu. Trabalhou pelo reino desde que nasceu. É aquele das 6 horas. Ele vai ganhar o quê? O reino de Deus. Aquele que conheceu o Senhor depois de uma certa idade, quando tinha 9 anos, é o das 9 horas. Aquele que conheceu quando tinha 12 anos, é o do meio-dia. Aquele que conheceu o Senhor quando tinha 15 anos, é o das 15 horas. E o que conheceu o Senhor pouco antes de morrer, é o que trabalhou só 1 hora. Eu vou negar a entrada do Rei de Deus a alguém que conheceu o Senhor no último momento? Não. A recompensa é uma só. A recompensa é o Reino de Deus. Não se importe se alguém trabalhou mais do que você ou menos que você, não. A inveja entra aqui, que ele colocou. Tu tá com inveja? A inveja é essa. Porque a gente fica olhando o outro, se comparando com os outros. Aí nasce a inveja. Não se compare com ninguém, não. O que é que o Senhor está me prometendo, se eu for fiel como sacerdote? O reino de Deus. Pronto. Eu vou me comparar com outro padre, com não sei. Para quê? E se alguém for padre, eu fui ordenado com 40 anos. Eu já tive privilégio, né? Tem gente que é ordenado com 20 anos.
Eu fui ordenado com quase 39 anos. Eu entrei na vinha aí do reino com 39 anos. Tem gente que entrou com 26. Eu sou aquele da última hora lá, né? Glória a Deus, né? O outro já tem inveja de mim, por quê? Eu estudei em Roma, Roma tem inveja, por quê? O estudar em Roma é um serviço, hoje eu estou ensinando para a igreja. Então não olhe para o outro não, não fique se incomodando com o outro não. A nossa recompensa é a mesma. Claro que lá tem morada diferente, mas é o reino de Deus. Eu estou trabalhando para quem? Pelo reino de Deus. Alguém que foi ordenado com 26 anos, pelo reino de Deus. Alguém que será ordenado com 90 anos, pelo reino de Deus. Alguém que se converteu na hora de morrer, glória a Deus. A gente tem que se alegrar por aquele que chegou na última hora. O trabalhador da última hora, se alegre, irmão. Se eu conseguir converter alguém, minha glória no céu será muito grande. Nosso Senhor disse, né? Uma multidão de pecados será pagos para alguém que consegue conduzir ao caminho uma ovelha perdida. Então, se alguém se converteu na última hora, o trabalhador da última hora, glória a Deus, eu me alegro. Tantas prostitutas, pecadores, a Maria Madalena lá, é essa da última hora. Quantos se converterão ainda no último momento? Glória a Deus. Não tem inveja não. Você vai receber sua recompensa. Não prometeu uma moeda? Está aqui. É o reino de Deus. O importante é o reino de Deus. Então tem esse segundo sentido. Não tem inveja dos outros. Não ficar se comparando com os outros. Se Jesus prometeu o reino de Deus, pronto, se alegre com o reino de Deus e pronto. Mas o outro trabalhou, deixa o outro. Né? O outro é ele com o nosso Senhor, não é você. O patrão não é você. E tem um terceiro sentido. Então, ele não foi justo, não foi injusto, ele foi justo, porque ele tinha dito que era aquilo, pronto. Justiça. Foi misericordioso, porque aceitou o último. Ele aceitou alguém que chegou na última hora. Aqui tem o quê? Justiça e misericórdia de Deus. Essa parábola fala da justiça e da misericórdia de Deus. Justo é. Te prometi tanto, pode ir. Misericordioso é. Olhou, quis dar para aquele o mesmo tanto que o outro, deu. Misericórdia. Então, o Senhor aceita aquele que se converte na última hora. Tem um terceiro sentido. Quem são os trabalhadores do primeiro momento? Os fariseus. A antiga aliança. E quem são os últimos? Nós. A nova aliança. Tá? Então, se os fariseus escutaram essa história aqui, ele falou para os discípulos. Mas se tinha fariseu ali, e se eles escutaram, eles ficaram com a cara desse tamanho. Porque também é para eles que julgam todo mundo, né? Eles já estavam lá na antiga aliança com Deus. Mas agora é a nova aliança. É o de última hora. É o que trabalhou só uma hora, somos nós. Nós entramos na nova aliança. Todos nós somos trabalhadores da última hora. Da nova aliança em comparação àqueles da antiga aliança. Que trabalharam muito mais, são da antiga aliança. Os que foram justos da antiga aliança. Os que forem injustos, pode fazer nada. Então, terceiro sentido é isso. Os trabalhadores da nova aliança, nós somos aqueles que entramos no último momento. Na nova aliança. Porque tem todo um povo de Israel da antiga aliança aí. Que os fariseus da época eram os representantes. E se achavam os tais e não eram nada. Três sentidos. Ele não foi injusto. Justiça de Deus. Misericordioso. Tratou o último com misericórdia. Que dá o mesmo tanto deu. Todos nós, a nova aliança, somos o de última hora. Trabalhou só uma hora, das 5 horas da tarde. É a nova aliança. Todos os outros da antiga aliança são os que trabalharam muito mais do que nós. Os fariseus. Né? E tem um quarto sentido. O que é a salvação no reino de Deus? É só justiça? O que é? Gratuidade. O reino de Deus é gratuito. É a graça de Deus. O que triunfa aqui é a graça de Deus. Por graça, ele quis dar ao último
o que deu ao primeiro. Essa da graça tem a ver com a misericórdia. Salvação, o reino de Deus é gratuito. Não é um mérito. Eu trabalhei mais do que o outro, eu mereço. Não é mérito. É de graça, é uma coisa gratuita. Eu trabalho o dia todo, eu me esforço, faço tudo, mas a salvação é graça. Recorde aquela do servo que trabalhou, tu és o servo inútil. Né? O servo inútil, a gente tem que trabalhar assim, mas a salvação é gratuidade, é graça de Deus, não é um mérito. Eu não posso jogar na cara de Deus, eu trabalhei mais do que esse, eu mereço mais do que ele, eu mereço estar no céu, no local melhor do que ele. Morada lá é nosso Senhor, é Deus quem decide quem vai estar à direita ou à esquerda dele. Salvação, que a gente não consegue entender, é gratuidade. É tudo gratuito. Salvação é graça de Deus. O reino de Deus não é mérito. Eu não vou entrar no reino por mérito. Eu celebrei 20 anos, eu não sei o que, eu não matei, eu não roubei. Eu fiz tudo isso, mas eu entro por graça de Deus. Tudo é graça de Deus. A salvação é gratuidade, gratuita, é graça de Deus. No reino de Deus, o que prevalece é a graça. Charis em grego, hen em hebraico. Salvação é graça de Deus, não é mérito. Que Deus te conceda, irmão, a graça de entender isso. São Paulo entendeu, Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Quando disseram tudo é graça. No reino de Deus tudo é graça. Eu trabalho sim, faço o melhor que eu posso. Mas eu tenho consciência que serei salvo não por meus méritos. Eu serei salvo pela graça de Deus. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, sua mãe Maria Santíssima. A mesa santa que preparamos, mãos que se elevam a ti, ó Senhor. O pão e o vinho, frutos da terra, duro trabalho, carinho e amor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Flores, espinhos, dor e alegria, pais, mães e filhos diante do altar. A nossa oferta em nova festa, a nossa dor vem, Senhor, transformar. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Socorra-nos, ó Pai, a humanidade do vosso Filho, que ao nascer da Virgem Mãe não diminuiu, mas consagrou a sua integridade, e fazei que ele, tirando os nossos pecados, vos tornem agradáveis nossas oferendas por Cristo nosso Senhor. Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. Na verdade é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, nesse dia consagrado a Maria sempre Virgem, celebrar os vossos louvores à sombra do Espírito Santo. Ela concebeu o vosso Filho único, ficando virgem, deu ao mundo a luz eterna,
Jesus Cristo, Senhor nosso. Por ele os anjos cantam vossa grandeza, os santos anunciam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Céus e terras proclamam vossa glória, hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo é o Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, ó Senhor, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, e será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, deu a seu discípulo, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Celebrando, pois, aquela que é a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós o suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-os, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o nosso Papa Francisco, nosso arcebispo José Antônio,
do Rosalvo Auxiliar, Valdemir, Júlio César, todos os ministros do vosso povo. Lembrais também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, de todos aqueles, Senhor, que partiram dessa vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós os pedimos, Senhor, tem piedade de todos nós e dá-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, Teresinha, São José, Miguel Arcanjo, Padre Pio, Teresa de Calcutá, todos aqueles que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra, toda a glória, Senhor, agora e para sempre. Agora a gente reza aquela oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não olheis os nossos pecados, Senhor, mas a fé que anima a vossa igreja, dá-lhe segundo o vosso desejo, paz e unidade, vós sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Pai do Senhor esteja sempre convosco. Em Cristo, bora saudar uns aos outros. Cordeiro de Deus. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira todo o pecado do mundo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Agora, cada um de nós aqui irá comungar o corpo e o sangue de Cristo. Se você está cansado, sem lugar para repousar, venha ao coração sagrado de Jesus que aberto está. Pode então entrar e até descansar. Seu Deus ali espera e quer amar, curar suas feridas, tirar a solidão, reconstruir com zelo tudo que está no chão e dar muito carinho. Alegre-se, irmão,
Faça aí sua oração a Nossa Senhora. Ó Deus, acolhemos o sacramento celeste, alegrando-nos nessa festa da Virgem Maria. Concedei-nos a graça de imitá-la, servindo ao mistério da nossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Agora, a encomendação dos corpos dos mortos de ontem para hoje, durante essa pandemia. Nas vossas mãos, Pai de misericórdia, entregamos os nossos irmãos e irmãs falecidos, na firme esperança de que eles ressurgirão com Cristo no último dia. Nós os damos graças por todos os dons que lhes concedeste na vida mortal, especialmente pelo dom da vida, da fé, pelo bem que eles fizeram, para que fossem sinais da vossa bondade e da comunhão de todos em Cristo. Escutai na vossa misericórdia as nossas preces e orações e abri para eles as portas do vosso reino. E a nós que ficamos, consolai-nos com sentimentos de fé, esperança, caridade, até o dia que nos encontraremos todos no Cristo. E assim estaremos sempre convosco e com estes nossos irmãos e irmãs. Isto vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho e nosso irmão, na unidade do Espírito Santo. Eterno repouso dá-lhe, Senhor, que a luz perpétua os ilumine. Eterno repouso dá-lhe, Senhor, que a luz perpétua os ilumine. Eterno repouso dá-lhe, Senhor, que a luz perpétua os ilumine. Água benta e exorcizada por sobre os irmãos e irmãs falecidos e por sobre cada um de nós. Não esqueça o nosso curso sobre o Catecismo da Igreja Católica. Saiu já o quarto encontro. Sábado que vem sairá o quinto encontro sobre o Catecismo da Igreja Católica. Estamos refletindo sobre o pecado. Tá? Hoje quero fazer uma oração de consagração a Nossa Senhora Rosa Mística, Maria Rosa Mística. Jesus crucificado, ajoelhados aos vossos pés, nós vos oferecemos as lágrimas de sangue daquela que vos acompanhou no vosso caminho sofredor da cruz com intenso amor participante. Fazei, ó bom Mestre, que apreciemos as lições que nos dão as lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima Rosa Mística, a fim de que cumpramos a vossa santíssima vontade aqui na terra, de tal modo que sejamos dignos de louvar-vos no céu por toda a eternidade. Peça uma graça a nosso Senhor Jesus Cristo, por intercessão de Nossa Senhora Rosa Mística. Peça com toda a fé essa graça. Ó Maria, Mãe do amor, das dores e da misericórdia, nós vos suplicamos, uni vossas súplicas às nossas, a fim de que Jesus, vosso divino Filho, a quem nos dirigimos, em nome de vossas lágrimas maternais de sangue, atenda às nossas súplicas e se digne conceder-nos as graças pelas quais vos suplicamos, a coroa da vida eterna.
peça de novo uma graça a nosso Senhor Jesus Cristo, por intercessão de Maria Rosa Mística. Que as vossas lágrimas de sangue, ó Mãe das dores, destruam as forças do inferno, pela vossa mansidão divina, ó Jesus crucificado. Preservai o mundo da ruína ameaçadora. Ó Maria Rosa Mística, eu me consagro a ti. Ó Maria Rosa Mística, eu me consagro a ti. Ó Maria Rosa Mística, eu me consagro a ti. 5 minutos de adoração para confirmar a nossa consagração a Nossa Senhora Rosa Mística.
nossa oração de São Bento para termos uma boa noite em Cristo, nosso Senhor. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Ó Mestre da vida celeste, doutor e guia no caminho da perfeição, grande São Bento, vós cuja alma bem-aventurada goza da felicidade eterna no seio de Deus, velai sobre o rebanho fiel, fortificai-o com vossas orações, introduziu no céu, pelo caminho brilhante que tendes tão gloriosamente precedido por Cristo nosso Senhor. São Bento, que outrora ganhaste o mundo para o Senhor, fazei dos povos de hoje um reino de paz e de amor. São Bento, rogai por nós. São Bento, rogai por nós. São Bento, rogai por nós. Esse grande santo do Senhor, que toda noite a gente faz essa oração, a oração de São Bento, que é um exorcismo na Igreja Católica. Toda noite na sua casa você tem um exorcismo, uma oração de exorcismo, ministrada por um padre católico. Coloque aí toda a água, todo o óleo, todo o sal, objeto sacro, que você queira que seja abençoado, que eu irei benzer e exorcizar, irei abençoar e exorcizar você. O Senhor esteja convosco. Bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que a alegria do Senhor seja a nossa força, a nossa glória e a nossa paz. Fiquem em paz com o Senhor toda a noite em paz. Boa noite a todos. Com Maria Rosa Mística.